O cara que lava carro na esquina por R$ 15 não tem conta verificada no Instagram. Não posta story, não aparece em podcast, não tem logo bonita. Só que ele carrega no bolso um cartão de visitas com o número de 30 síndicos. E são 30 contratos que pingam todo mês. Esse vídeo vai te mostrar 8 negócios chatos assim, feios, sem glamour, que geram renda recorrente no Brasil. Você vai ver por que cada um funciona, quanto custa para começar e qual erro separa quem vive disso de quem só sonha com um negócio bonito. Não ver isso até o final pode te custar mais caro do que um curso de marketing. E o sexto da lista é tão feio que ninguém olha 2 vezes, mas paga mais que os outros 7 juntos. Os japoneses perceberam isso muito antes da gente. Eles não chamam esses negócios de chatos. Chamam de negócios de manutenção silenciosa, de renda de fluxo lento, de trabalho que sustenta bairros inteiros sem aparecer em nenhum feed. Tá aí um segredo que os coaches de carrão não contam. Matrícula de academia, assinatura de software, aluguel de vaga de garagem. Tudo isso parece sem graça até o dia em que você soma o que pinga sem esforço todo mês. O que os japoneses sabem é que o dinheiro vive no repetido, não no espetacular. Enquanto o mundo bate palma para lançamento de app, o dono de um lava-jato de bairro acabou de renovar contrato com uma frota de vans. É chato, não rende story. Mas rende boleto pago. Antes de eu abrir a lista, faz uma coisa rápida. E comenta aí embaixo só com o nome da sua cidade e um negócio chato que você já viu dar dinheiro por perto. Pode ser aquela borracharia que nunca fecha, a loja de gás sem placa, o lava-jato com fila de domingo. Eu vou ler alguns comentários e dá para mapear onde essa lógica já está rolando no Brasil. Isso importa porque a primeira regra do negócio chato é localização. O que funciona em Curitiba não funciona do mesmo jeito em Manaus. E o erro mais comum é copiar modelo de influencer sem olhar para a rua. A rua não mente, o bairro não mente. O que você vê na fila é o que vai pagar suas contas. Deixa eu te dar a regra que separa esse vídeo de qualquer promessa de dinheiro rápido. Renda recorrente é o contrário de vender uma vez e sumir. É o cliente que volta todo mês sem você precisar convencer de novo. Um barbeiro tem isso. Um mecânico de bairro tem. Um dono de estacionamento tem. E o detalhe é que esses negócios não têm concorrência de conteúdo. Ninguém faz vídeo ensinando a montar um lava-jato porque não brilha no YouTube. Só que é exatamente aí que mora a vantagem. Menos gente filmando, mais gente operando. Menos ego, mais fluxo. E o brasileiro médio ainda procura esses serviços por indicação, por preguiça de trocar, por hábito. Você só precisa estar no lugar certo com um preço justo e uma agenda. O primeiro da lista é lavanderia e lava-jato. Eu sei, parece óbvio, mas a maioria pensa em estética de carro, em espuma colorida, em fachada de franquia. O dinheiro não está no carro bonito. Está na conta do condomínio, na frota de empresa, no motorista de aplicativo que lava o carro 2 vezes por semana porque a nota dele depende de limpeza. Esse cliente não some. Não é sazonal. Ele acorda com chuva, lava o carro. Acorda com sol, lava o carro. E o custo de entrada dá para começar com uma mangueira boa, um aspirador usado e um ponto de água. O segredo é oferecer pacote mensal. Paga um valor fixo e lava quantas vezes quiser. Parece burrice, mas a maioria dos clientes não vai lavar mais do que 4 vezes no mês. E você fica com o dinheiro na mão antes do serviço. Por que isso é chato? Porque molha o pé. Porque você fica com cheiro de produto no fim do dia. Porque ninguém posta foto de estofado molhado. E é por isso que paga. Custo de produtos é baixo. Shampoo, cera, pano de microfibra, aspirador, mão de obra é o principal. Se você atende 10 carros por dia a R$ 30, são 9 mil por mês num ponto simples. Com um pacote mensal para 20 carros a R$ 150, você já tem 3 mil garantidos antes de abrir a porta. Soma aí frota de empresa de vans de transporte, carro de funerária, viatura de segurança. Ninguém quer lavar frota. Mas quem assume contrato de frota com valor por veículo por mês tem uma planilha previsível. E previsível é a palavra mais bonita que existe para quem vive de negócio, mesmo quando o negócio é feio. Como começar no Brasil sem inventar moda? Escolhe um bairro de classe média com muita gente que trabalha fora e não tem tempo. Monta um esquema de entrega. Busca o carro, lava, devolve no fim do dia. Custa pouco adicionar isso. Manda mensagem no grupo do condomínio oferecendo o primeiro mês com desconto. Não precisa de site. Precisa de um catálogo de fotos do antes e depois no WhatsApp. Aí fecha contrato com 2 ou 3 empresas locais que usam carro. Uma assinatura de lava-jato de R$ 80 por carro com 20 carros é R$ 1.600 por mês. Chato? Sim. Recorrente? Mais do que assinatura de streaming. E o melhor, você não compete com franquia bonita de shopping. Você compete com a preguiça do vizinho. A preguiça nunca perde. E o segundo da lista tem margem ainda mais absurda, só que exige poeira e ferramenta pesada. O segundo da lista é aluguel de equipamento. Calma, não é abrir loja de ferramentas.
É algo menor e mais inteligente. Alugar furadeira, escada, andaime, betoneira, lavadora de alta pressão, soprador de folhas, roçadeira. Quem constrói não quer comprar. Quem faz reforma em casa não quer gastar R$ 500 numa ferramenta que vai usar uma vez. Então você compra a ferramenta uma vez e aluga 10, 20, 50 vezes. O custo de manutenção é quase zero se você cuidar. E o dinheiro vem do tempo de uso, não da revenda. O cliente pega, paga por dia, devolve. Às vezes atrasa, paga multa. Às vezes quebra, paga pela peça. Você é o dono da ferramenta, mas não executa o serviço. Isso é renda recorrente por demanda, com ativo durável. Por que é chato? Porque exige lidar com calo de obra, poeira, peça pesada. Porque o cliente some e some o equipamento se você não tiver contrato. Mas a matemática é cruel de favorável para você. Uma lavadora de alta pressão custa R$ 1.500 e chega a se alugar por R$ 150 a diária. Em 10 diárias ela se pagou. Uma betoneira de R$ 2.000 aluga por R$ 80 o dia para pedreiro. O mesmo pedreiro volta toda semana enquanto a obra durar. E reforma no Brasil é uma constante. A cada 2 anos alguém troca piso, quebra parede, constrói puxadinho. Você não vende uma vez. Você vende o mesmo equipamento indefinidamente. Só precisa de um galpão pequeno ou até um quarto de garagem, planilha de controle e depósito de calção via Pix. Para começar, compra 3 ou 4 itens de alta rotatividade. Furadeira de impacto, andaime de alumínio, lavadora de pressão, escada de 12 metros. Cadastra no Google Meu Negócio e em grupo de reforma no Facebook. Coloca a placa na frente de casa. A demanda chega por boca a boca porque ferramenta boa é cara e todo mundo quer economizar. Faz contrato simples com foto do equipamento, documento do cliente e calção. Cobra diária, mas já oferece pacote semanal com 20% de desconto. Isso cria recorrência, porque a obra não acaba em um dia. E o cliente que alugou uma vez para trocar piso vai lembrar de você quando for montar prateleira. O segredo é nunca alugar sem calção. Quem não aceita calção não ia devolver. E o terceiro é tão invisível que quase ninguém cobra preço justo. O terceiro da lista talvez seja o mais invisível de todos: conserto e manutenção. Geladeira que parou de gelar, ar-condicionado pingando, portão que não abre, bomba d'água com barulho. Ninguém quer consertar. Todo mundo quer trocar. Só que a maioria não tem dinheiro para trocar, então conserta. E conserto é o mercado mais à prova de crise que existe. Quando o dinheiro aperta, a pessoa conserta o fogão em vez de comprar outro. Quando o dinheiro sobra, a pessoa prefere manter o ar-condicionado funcionando. Ou seja, nos 2 cenários você trabalha. E o cliente que chama uma vez, chama de novo porque já tem seu contato salvo. Esses profissionais não têm site, têm agenda lotada e bairro que defende o trabalho deles como patrimônio. Por que é chato? Porque tem que subir em telhado, mexer em fiação, lidar com peça que parou de ser fabricada. Porque o cliente liga em pânico no sábado, mas paga bem por hora. Um técnico de ar-condicionado cobra de R$ 120 a R$ 250 por visita, mais a peça. Uma limpeza de ar-condicionado custa R$ 80 e leva meia hora. Se você fizer 3 limpezas por dia, são R$ 240. E o melhor, limpeza de ar-condicionado é preventiva. Deve ser feita a cada 3 meses. Quem tem ar em casa tem 4 limpezas por ano. Multiplica por 20 clientes, são 80 visitas ano, ou seja, 20 por trimestre. Isso é agenda recorrente natural. E você nem precisa fabricar peça, só instalar, consertar e cobrar mão de obra. Para entrar, você pode começar com manutenção predial. Troca de torneira, sifão, chuveiro, fechadura. Não precisa de curso técnico de anos. Precisa de prática, ferramenta básica e honestidade. Monta um kit com chave inglesa, furadeira, multímetro, alicate, fita veda-rosca. Atende 3 condomínios com taxa mensal por unidade. Imagina 40 unidades pagando R$ 20 por mês para manutenção preventiva. São R$ 800 fixos, sem chamado. Chamados adicionais paga extra. Esse é o modelo que as administradoras usam, só que sem o morador saber. Você pode fazer no seu bairro com contato direto. O segredo é responder rápido, porque manutenção é urgência. Quem atende primeiro, fica com o contato para sempre. E o quarto é um negócio que todo mundo usa, mas ninguém respeita. O quarto da lista é venda de água e gás. Pode parecer mercadoria, mas a recorrência aqui é brutal. Água mineral de 20 litros e botijão de gás de 13 quilos são 2 itens que acabam no pior momento possível. No meio do banho, no domingo, na hora do almoço. E o cliente não escolhe pelo preço, escolhe pela conveniência. Se você entrega rápido e tem contato no WhatsApp, ele pede de novo sem pensar. A margem por item é pequena, tipo 10 a 15%, mas a frequência é semanal. Uma família média consome um botijão por mês e 3 a 5 galões de água por semana. Faz a conta de um bairro com 200 casas. Mesmo que você atenda 30 famílias, já tem uma base fixa. E o melhor, concorrência é velha, desorganizada, sem entrega no horário.
Você só precisa ser confiável. Por que é chato? Porque carregar galão de 20 litros cansa. Botijão de 13 quilos também. Porque é trabalho de logística, não de escritório. Mas paga constante. Um revendedor de gás compra botijão na distribuidora por 110 e revende a 130, 140. Num dia bom, vende 10 botijões, lucra 200. Mas o ouro não é na venda avulsa, é na assinatura de entrega programada. Você mapeia a data que cada casa troca de gás e manda mensagem um dia antes. Aí o cliente nem procura outro. Água, então, piorou. Galão de 20 litros custa R$ 8,00 na distribuidora e é vendido por 18. Com entrega, você cobra 22. A recorrência é semanal e o volume cresce no verão. E todo mundo bebe água. Não tem crise que corte água. Para começar, você não precisa de caminhão. Uma Kombi, uma Saveiro ou até uma moto com carretinha resolve. Primeiro, mapeia o bairro. Quantas casas, quantos prédios, quantos comércios. Depois, compra estoque inicial de 10 botijões e 20 galões. Monta um catálogo no WhatsApp com preço e prazo de entrega. Faz parceria com 2 distribuidoras para não ficar sem estoque. Aí oferece primeiro pedido com entrega grátis e cadastra o cliente no ciclo. A mágica é o lembrete. Manda mensagem perguntando se o gás está acabando. 7 em cada 10 clientes respondem. E uma vez que você tem o ciclo, a previsibilidade fica absurda. 30 clientes de gás, a uma margem de R$ 20 por botijão, são 600 por mês. 100 clientes de água a R$ 10 de lucro por galão, com 4 galões por mês, são 4.000. São números feios, mas somam. E o quinto é literalmente sujo. O quinto da lista é limpeza de caixa d'água. Esse é um dos mais chatos que existem e justamente por isso tem pouquíssima gente fazendo direito. Caixa d'água suja causa gosto ruim, cabelo caindo, doença de pele e diarreia. Mas ninguém lembra de limpar. A recomendação é a cada 6 meses. O cliente não sabe disso. Ele só percebe quando a água sai marrom ou com cheiro. E aí ele te chama desesperado. O serviço leva de 1 a 2 horas. Consiste em esvaziar, escovar as paredes, remover lodo, desinfetar e encher. Custo de material é baixo. Escova, rodo, mangueira, hipoclorito de sódio, luvas. Você cobra de R$ 150 a R$ 300 por caixa. E o cliente que te chama uma vez quer agendar a próxima limpeza, porque sentiu nojo do que viu. Por que é chato? Porque você entra em cima de telhado, no calor, com bota, e sai suado. Porque o lodo acumulado tem cheiro de ovo podre. Porque é serviço que não rende foto bonita. Mas a recorrência é perfeita. Uma casa tem caixa de 1.000 litros. Um prédio pequeno tem caixa de 5.000 ou 10.000 litros. O preço para prédio começa em R$ 500 e sobe conforme volume. E a norma técnica fala em limpeza semestral. Então, um condomínio com caixa de 10.000 litros paga R$ 600 2 vezes por ano. Você pega 10 condomínios, são R$ 12.000 anuais só nesse serviço. E o mesmo cliente pode te chamar para limpar caixa de gordura, calha, reservatório. A manutenção vira pacote. Ninguém quer fazer, ninguém quer ver, mas todo mundo precisa. Esse é o tipo de negócio que só cresce por indicação, porque o morador sente vergonha de ter deixado chegar naquele ponto. Para começar, você precisa de um curso rápido de boas práticas, ou pelo menos estudar a portaria do Ministério da Saúde. Não é formalidade, é segurança para você e para o cliente. Compra uma bomba submersa portátil, escova de cerdas duras, mangueira de alta pressão, luvas de PVC, máscara. Faz um cartão de visita simples e vai em administradoras de condomínio. Oferece laudo fotográfico antes e depois, porque síndico gosta de algo para apresentar em assembleia. Marca a limpeza no mesmo dia em todos os prédios de uma rua para otimizar deslocamento. Cobra metade no agendamento e metade na entrega. E a pergunta que eu te faço: qual foi a última vez que você limpou a caixa d'água da sua casa? Se você não lembra, a fila de clientes está plantada no seu bairro. E o sexto é o mais feio de todos. Agora, o sexto da lista. Eu te falei no começo que ele é o mais feio e o que mais paga. Chegou. Estacionamento. Antes de fechar o vídeo achando que é só rico, escuta. Não é para construir prédio de estacionamento. É para alugar terreno baldio, colocar um portãozinho, pintar faixa e cobrar diária ou mensalidade. O Brasil inteiro está entupido de carro. Cada carro precisa de 2 lugares, um em casa e um no trabalho. E o terreno que não serve para construir, porque é recuo, porque é pequeno, porque é área de servidão, serve perfeitamente para estacionar carro. O dono do terreno geralmente não quer administrar. Então você aluga o terreno, organiza as vagas e revende o espaço. É feio, é poeira, é sol na cabeça. E é uma das maiores fontes de renda passiva do país. O sexto é o mais feio. E o que mais paga? Por que é tão feio? Porque estacionamento não tem estética. É asfalto rachado, meio fio, cancelas de ferro, placas tortas. Ninguém faz casamento em estacionamento.
Ninguém tira foto. Mas todo dia, às 7 da manhã, uma fila de carros quer entrar. E eles pagam. R$ 10 a diária, 150 a mensalidade, 250 se for coberto. A mágica do estacionamento não é o carro que chega uma vez. É o carro que quer vaga garantida todo dia. Ele paga mensalidade porque odeia procurar vaga. Você está vendendo tempo e certeza, não espaço. E a vaga recorrente é o segredo. Aluga 30 vagas mensais a 160. São 4.800 fixos, sem abrir cancelas para aleatórios. Um monte de estacionamento na rua movimentada ganha mais com mensalidade do que com rotativo. Aqui vai o que pouca gente percebe. Estacionamento meio vazio pode ser melhor do que estacionamento lotado. Se você tem 40 vagas e aluga 30 delas para mensalistas, você já fechou a conta do mês. As outras 10 vagas rotativas são lucro em cima do lucro. E o custo é quase fixo. Aluguel do terreno, um manobrista se for apertado, uma placa, pintura de faixa a cada ano. Não tem mercadoria estragando, não tem fornecedor que atrasa. O carro fica lá 15 centímetros parado e você cobra por aquele retângulo de chão. Um terreno pequeno de 300 metros quadrados em bairro comercial cabe de 20 a 30 carros. Se 20 pagam diária de R$ 15, são 300 por dia, 9.000 por mês. Aluguel do terreno talvez custe 2.000. O resto é seu. Não é bonito, mas é uma máquina de imprimir recorrência. Para começar, acha terrenos baldios perto de comércio, hospital, fórum, faculdade. Lugares onde estacionar é uma dor. Pega o telefone no portão, liga para o dono e propõe alugar por R$ 1.000 a R$ 2.000 mensais com um contrato de 3 anos. Aí limpa o mato, nivela o chão com brita, pinta as faixas e instala uma cancela simples ou portão. Faz um sistema de ticket manual, ou só uma planilha. Oferece mensalidade com desconto para fidelizar. Coloca um toldo improvisado e cobra a mais por vaga coberta. E o mais importante, aceita pagamento recorrente no Pix ou boleto. Não confia em fiado. Carro parado não te dá trabalho, mas calote te dá. E escala. Depois do primeiro terreno, aluga outro do lado. A cidade não vai parar de ter carro. Vai parar de ter espaço. E você cobra por isso. Existe um detalhe que quase todo mundo ignora. Estacionamento não é sobre carros. É sobre o medo de perder tempo. O cara que estaciona no seu terreno não está pagando pelo chão. Está pagando para não dar 10 voltas no quarteirão, para não arriscar multa, para não brigar com outro motorista. E isso tem um nome, horário de pico. Das 7 às 9 da manhã e das 5 às 7 da noite, o desespero por vaga transforma R$ 10 em troco. Você pode montar um estacionamento só para funcionar nesses horários, tipo estacionamento de sombra, com chão de brita e um toldo de lona. O custo é baixo, a dor é alta, e dor recorrente é o que sustenta negócio chato. Ninguém faz vídeo sobre vaga de terreno baldio. E é exatamente isso que mantém o negócio seu. O erro ao entrar nesse ramo é achar que precisa ser grande, com câmera, sistema, estruturas. Isso mata iniciante. Começa com um terreno de 20 vagas e uma caixa de som. O dono do terreno está cansado de ver mato crescer. Ele topa alugar por 1.500 e você coloca uma cancela de madeira, um QR Code de Pix, num cartaz e uma planilha no celular. Não tem segredo. Só tem disciplina de conferir quem pagou. E o mais bonito é que estacionamento aceita dinheiro, Pix, cartão e até permuta com loja vizinha que usa vaga para funcionário. Uma padaria pode te pagar R$ 200 por mês para reservar 2 vagas para os entregadores. É conta fixa, sem você levantar do caixa. Isso é renda recorrente com a menor operação possível. Tem gente que foge de estacionamento porque acha sujo. Mas quanto mais feio o terreno, mais barato o aluguel. E quanto mais barato o aluguel, maior a margem. Você não está competindo com estacionamento de shopping com piso brilhante. Está competindo com a calçada irregular e a rua sem vaga. O cliente que deixa o carro no seu terreno baldio não liga para a brita, se tiver um manobrista educado e um portão que fecha. O investimento inicial é baixo. Brita, lona, tinta, placa, cancela. Talvez uma guarita usada. Em 2 ou 3 meses de mensalidades você cobre. Depois vira máquina de fluxo. E o terreno continua valorizando com o tempo. Ou seja, enquanto cobra estacionamento, o imóvel em si pode estar se valorizando. É chato, é sujo e paga 2 vezes. Então fecha a conta comigo. O sexto é o mais feio porque não tem produto, não tem transformação, não tem história de superação. Só tem um retângulo de chão vazio que existia antes de você. E esse retângulo paga mais que os outros 7 juntos porque o custo é irrisório e a recorrência é diária. Enquanto um lava-jato precisa de água e mão, um estacionamento precisa do carro parado. O carro para sozinho. A vaga é alugada. O dinheiro cai mesmo se você não estiver lá. É o mais passivo de todos e o mais feio. Agora o 7º negócio, que também vive de ponto ocioso, máquina de vending. Só que vending não é sobre o que tem dentro da máquina, é sobre o tédio de quem espera.
O sétimo da lista é máquina de vending. A maioria pensa em salgadinho, chocolate, refrigerante. Isso é o básico e quase não dá dinheiro. O dinheiro está em máquina de coisa que a pessoa precisa na hora e não pode esperar. Preservativo em banheiro de faculdade, carregador de celular em rodoviária, energético em academia, roupa íntima em posto de estrada, ração em pet shop fechado. A lógica é ponto ocioso, lugar onde gente já fica esperando sem opção. Hospital, fórum, ponto de ônibus coberto, universidade, clube. Você aluga o espaço ou divide faturamento com o dono. A máquina trabalha sozinha. Você repõe 1 ou 2 vezes por semana. E o dinheiro cai em Pix ou cartão. Não tem atendente, não tem funcionário, não tem reclamação no balcão. Por que é chato? Porque dá trabalho de logística, comprar produto, repor, limpar máquina, resolver engasgo de produto. Porque a margem por unidade é pequena, mas a frequência é alta. Uma máquina em academia vende 10 barrinhas de proteína por dia a R$ 8,00, lucro de 3. São 30 por dia, 900 por mês. Você coloca 5 máquinas, são 4.500. E o aluguel do ponto, geralmente, é um canto de parede que o dono não usa, por 300 a 500 reais. O ponto mais lucrativo costuma ser o mais inesperado. Lavanderia de condomínio com espera de 40 minutos, fila de cartório, pátio de autoescola. A mágica é que a máquina não convence ninguém. Ela só fica lá, acesa, cobiçando o bolso de quem está entediado. E tédio é recorrente. Para começar, não compra máquina nova. Compra uma usada de mecânica boa por 2 a 4 mil. Testa com um ponto pequeno e 3 tipos de produto: salgado, doce e item de necessidade. Acha o ponto conversando com dono de academia de bairro, prédio comercial, posto de gasolina, propõe divisão de faturamento ou aluguel fixo. Instala com placa de Pix e QR Code. Volta 2 vezes por semana. Monitora o que sai e o que encalha. Troca rápido. O segredo é não empatar dinheiro em estoque parado, porque produto vencido é prejuízo. E o erro mais comum é colocar máquina em lugar bonito e vazio. Máquina vive de gente circulando incomodada. O ponto é o negócio. A máquina é só a caixa. Acha o tédio e coloca a máquina lá. E o 8º fecha a lista com algo que fedem. O 8º da lista fecha com coleta e reciclagem. Parece lixo. É lixo, mas o lixo tem dono e o dono paga. Papelão de supermercado, sucata de metalúrgica, óleo de cozinha usado, plástico de indústria. Tudo isso sai de trás das lojas todos os dias. A maioria paga para alguém levar. Você pode ganhar de 2 jeitos. Cobra pelo serviço de coleta recorrente ou vende o material reciclado para aparistas e recicladoras. O melhor modelo é o meio termo. Coleta semanal com taxa fixa em comércios e condomínios, separa o que presta e revende. Um restaurante produz dezenas de quilos de papelão por semana. Um ferro velho compra quilo de ferro, cobre, alumínio. E o melhor, o material nunca acaba. É gerado todo dia, sem falta. Não tem sazonalidade de Natal, não tem moda, tem produção de dejetos. Por que é chato? Porque fede, suja, rasga a mão, exige bota e luva. Porque o cliente te olha de cima, como se você fosse o cara do lixo. Mas a conta é linda. Um catador organizado coleta 200 quilos de papelão por dia. O quilo sai por 30 centavos na recicladora. São R$60 por dia, 1.800 por mês, só de papelão. Sucata de alumínio vale muito mais. Latinha prensada pode chegar a R$5 o quilo. Um bar que vende latinha gera 10 quilos por semana. E o bar paga para você levar. Óleo de cozinha usado é coletado de graça e vendido para a recicladora que transforma em biodiesel. Você pode cobrar uma taxa de coleta de R$100 por mês de um restaurante e ainda vender o material. 2 públicos pagando o mesmo trajeto. Chato, mas recorrente e duplo. Para começar, arruma uma carretinha ou uma caminhonete usada. Mapeia os comércios do bairro. Papelão, plástico, óleo. Faz cadastro na recicladora mais próxima e pergunta preços por quilo. Aí propõe o contrato de coleta recorrente. Segunda, quarta e sexta. Cobra uma taxa fixa de R$50 a R$200 mensais por comércio, dependendo do volume. Separa o material no quintal ou num galpão alugado. Prensa o papelão. Uma prensa usada custa 3 a 5 mil, mas multiplica o valor e reduz o volume. Vende direto para a indústria recicladora em vez de atravessador. E o detalhe que poucos fazem, entregam um relatório de impacto, tipo quantos quilos deixou de ir para o aterro. O comércio coloca na parede, te indica para vizinho. Sustentabilidade virou marketing para o dono. Você ganha por serviço e por material. Agora deixa eu te mostrar os erros que matam esses negócios antes do primeiro ano. O primeiro é querer começar com um negócio bonito. O cara abre uma cafeteria instagramável em vez de um lava-jato. A cafeteria quebra em 6 meses. O lava-jato completa 5 anos. O segundo erro é buscar negócios sem recorrência. Aquilo que vende uma vez e some.
Vender produto importado bonito pode dar lucro alto no primeiro mês e zero no segundo. O chato pinga pequeno, mas pinga sempre. O terceiro erro é não precificar a recorrência. Cobra avulso como se fosse favela, não dá. Tem que ter pacote mensal, contrato, débito automático. Sem isso, você vira escravo da venda diária. E o quarto erro, talvez o pior, é ter vergonha do negócio chato. Vergonha te faz colocar placa bonita demais, gastar com logo, adiar a rua. A rua não espera. Outro erro clássico é querer escalar antes da base. O iniciante quer 5 máquinas de vending antes de validar uma. Quer 3 terrenos antes de aprender a cobrar o primeiro. Isso é burrice. Esses negócios são de margem pequena e recorrência longa. Você primeiro domina a operação local, o ciclo do cliente, a reposição, depois replica. O japonês chama isso de melhoria de 1% por dia. Pequenos ajustes, todo dia, sem drama. Um ponto de lava-jato que erra no pacote mensal aprende em 3 meses. Se você tiver 10 pontos errados ao mesmo tempo, não aprende, só apaga incêndio. E incêndio é o oposto de recorrente. Outro erro, não ter reserva de caixa. Máquina quebra, cancela um frete, chove. Se você não tiver gordura, o primeiro imprevisto te engole. Recorrente não significa sem risco, significa previsível o suficiente para você se preparar. E tem o erro mais silencioso de todos, achar que o cliente infiel é normal. Nesses negócios, a infidelidade é um sintoma. Se o cliente do Lava Jato para de pagar o pacote, é porque você atrasou, fez serviço mal feito ou o carro ficou sujo na chuva. Se o mensalista do estacionamento sai, é porque seu portão abriu tarde ou porque apareceu um vizinho cobrando R$ 5 a menos. A recorrência é uma votação mensal. O cliente renova a cada dia. E a vantagem é que o chato perdoa menos, mas revela mais. Você vê o erro na hora. Não tem filtro de rede social escondendo a verdade. O atendimento é o marketing. E o marketing é silencioso. Boca a boca, indicação, vizinho. Se você entrega todo dia, a fila cresce. Se não entrega, a fila some. Não tem meio termo. Agora, projeta. Imagina que você comece com um lava-jato a R$ 15 numa esquina. No primeiro mês, atende 150 carros. Fatura 2.250. No segundo, oferece pacote mensal para 20 carros e fatura mais 3.000 fixos, ainda pequeno. Aí você adiciona aluguel de lavadora de alta pressão para os mesmos clientes. R$ 60 a diária, 10 diárias no mês, mais 600. Depois, pega um terreno baldio do lado e monta estacionamento para 20 vagas. Com mensalidade de 160, são 3.200 por mês. Agora soma. Lava-jato, aluguel de ferramenta, estacionamento. Você já tem 3 fontes chatas, todas no mesmo bairro, todas com recorrência. E nenhuma delas depende de viralizar, de postar story, de aparecer em evento. É só diária, mensalidade, repetição. A projeção não é riqueza rápida. É constância composta. Daqui a 24 meses, se você mantiver esse ritmo e reinvestir 20% do lucro, dá para abrir a 4ª fonte. Máquina de vending na academia e no posto. E a 5ª, limpeza de caixa d'água para os prédios do bairro. Cada fonte tem margem pequena, mas juntas se protegem. Se chove e ninguém lava carro, o estacionamento continua cheio. Se a máquina dá problema, a coleta de reciclagem segue. O que os japoneses ensinam com isso é que renda recorrente não vem de um golpe de mestre. Vem de 5 ou 6 serviços chatos que ninguém quer fazer, empilhados com disciplina. E depois de 2 anos, a soma vira algo que nenhum emprego CLT te dá. Previsibilidade sem chefe. Não é milagre, é o acúmulo de coisas pequenas que ninguém acha dignas de filmar. Fica o convite. Olha para o seu bairro amanhã de manhã e identifica qual desses 8 já está rodando sem ninguém prestar atenção. Aquele terreno baldio com placa torta, a loja de gás sem fachada, o cara que carrega galão de água na garupa. Todos eles estão silenciosamente fazendo dinheiro. E talvez o próximo negócio chato que paga suas contas esteja a 2 ruas da sua casa, esperando só alguém com coragem de aceitar a feiura. O dinheiro não liga para o quão bonito você está no Instagram. Ele liga para a constância, e constância não tem filtro.